Mais uma vez, vou dar um reload na página, a gente vai ver carregando a primeira lista de usuário, depois a segunda, depois a terceira, depois a quarta, isso sob demanda. Então eu dou refresh, a primeira, a segunda, a terceira e agora a quarta. E isso deixa a sua aplicação muito mais performática. Para esse vídeo eu vou mostrar o comportamento do React Suspense dentro de aplicações utilizando o Next. Eu executo o comando npx create next app @latest e dei o nome de Next React Suspense. Eu coloquei todos esses parâmetros aqui para o nosso projeto. Dentro da raiz do nosso projeto, a gente tem um arquivo package.json e a gente vai conferir a versão que eu instalei no nosso projeto, que é a do Next 13.1.6, e a versão do React na 18.2, onde a gente já tem o suporte da Suspense API. Aqui dentro do nosso projeto tem src app, eu apaguei a pasta page.module.css e deixei o arquivo nosso bem enxuto aqui para a gente usar só a parte que interessa aqui para o assunto desse vídeo. E eu criei também aqui dentro de Pages um arquivo chamado temp.tsx. Por quê? Para a gente trabalhar dados no lado server, onde a gente vai trabalhar a nossa página toda renderizada no lado servidor, antes da versão 13, a versão 12 e as versões anteriores, a gente tinha que exportar uma função chamada getStaticProps se a gente quisesse trabalhar com dados estáticos. Se a gente quisesse trabalhar com dados dinâmicos no lado servidor também, a gente tinha que exportar a função getServerSideProps. E aqui a gente poderia fazer uma chamada API e retornar esses dados para a nossa página. E aqui a gente poderia trabalhar os dados diretamente no HTML da nossa página. Isso tudo seria renderizado no lado servidor. Como que a gente faz isso no lado servidor também da mesma forma, porém utilizando o Next 13? Eu já mostrei em alguns vídeos, mas aqui a gente vai repetir a forma que a gente pode buscar isso. Então, eu posso colocar aqui const users e vou receber uma função com await get users. Aqui esse get users eu vou criar ele dentro da minha própria página aqui, porque quando eu carregar a minha aplicação, ele vai dentro de app e vai procurar um arquivo chamado page.tsx, que é esse arquivo. E aqui em cima eu vou criar essa função const getUser, que ela vai ser uma função assíncrona. E aqui eu vou buscar esses dados de uma API fake, que é o JSON placeholder, e eu estou buscando aqui /users. Então eu vou trazer usuários aleatórios aqui para o meu exemplo. Eu posso tipar. Então, eu posso criar aqui type user, tipar o retorno dessa chamada ao meu endpoint, que é um ID e um name somente. E aqui embaixo eu vou definir que ele vai ser um array de usuários. Aqui em cima, na verdade aqui embaixo, dentro da nossa home, a gente tem a nossa função padrão, porém eu posso transformar a minha página, a minha função, em assíncrona. Então, quando eu transformo ela em assíncrona, eu posso fazer uma chamada em uma promise, aqui uma ou até mais de uma, dentro aqui do meu componente. Então, não preciso mais fazer o export daquelas funções. Então, a gente tem outras formas de trabalhar isso de forma estática, dinâmica, que não é assunto desse vídeo. Aqui a gente vai trabalhar é o que a gente chama de Instant Feedback. É uma forma de você mostrar para o usuário que está acessando a sua aplicação um load, um carregando, para ter uma navegação mais amigável dentro da sua aplicação. Então aqui eu busquei os usuários, eu posso simplesmente renderizar isso de uma forma bem simples. Então eu estou fazendo um map dentro do meu array e renderizando isso aqui dentro de um LI. Colocando dentro de uma UL, todo o meu componente. Então, se eu executar isso no ambiente de desenvolvimento, npm run dev, abrir meu navegador aqui na porta 3000, olha o comportamento. A gente vai ter a nossa API sendo chamada dentro da nossa página e vai renderizar. Então, se eu clicar aqui em refresh, a gente vê que está sendo bem rápido. Porém, essa API pode ser uma API que seja demorada. Então, você tem que trazer um tempo de resposta para o usuário, uma interface mais amigável. A própria estrutura nova que a gente tem dentro de app dá essa oportunidade para a gente fazer esse instant feedback de uma forma amigável. Então, aqui, se você criar um arquivo chamado loading.tsx, você pode exportar
export default function. Simplesmente uma mensagem de carregando aqui para o usuário. Então, se eu der um refresh, vocês podem ver que está bem rápido o load, aparece aqui no lugar do home, porque enquanto eu não tenho a resposta desse meu getUser, ele não chama essa minha página e chama o meu componente loading que eu acabei de criar. Só que aqui está sendo muito rápido. Eu posso colocar aqui um set timeout para simular uma requisição lenta. Então aqui eu coloquei usando o Copilot, que ele vai colocar 1 segundo aqui para minha requisição. Então se eu voltar aqui agora e clicar no botão refresh, ele vai trazer o load da minha página para depois trazer os meus resultados aqui dentro da minha página home. E agora tem uma outra forma que a gente pode buscar dados dentro da nossa página em pedaços, que é o que a gente chama de streaming. E o que eu vou fazer aqui agora? Dentro da minha pasta app, eu posso criar componentes. Eu não preciso necessariamente criar uma pasta chamada components fora de app para criar os meus componentes. E o interessante é que a gente pode criar server components aqui dentro dessa estrutura aqui de app. Eu vou clicar aqui em new file dentro de app, chamado userList.tsx. E o que esse userList vai ter? Exatamente esse meu componente de home, com toda essa estrutura. Aqui eu vou trocar para userList e aqui eu vou tirar esse meu H1. Eu vou deixar só a UL aqui. Então ele está fazendo exatamente o que a minha página está fazendo. Por que eu fiz isso? Porque eu quero renderizar mais de uma listagem dessa para a gente ver o comportamento. Então eu venho aqui, coloco o import userList from /userList. E aqui embaixo eu posso apagar esse getUser, porque eu não estou buscando mais daqui, e eu vou criar o meu componente aqui, userList. O que acontece? Como a gente está usando um componente que está renderizando no lado server, que a gente pode observar aqui, ele está com uma função que é assíncrona, então ele retorna uma promise. Ainda o nosso componente aqui, no Next, ele não reconhece esse tipo de componente que é do tipo promise. Então a gente pode colocar aqui uma mensagem para ignorar isso, @ts_ignore. Então aqui eu consegui ignorar o nosso componente e para renderizar componentes do lado server dentro da minha página, eu posso usar o próprio suspense do React, que ele já oferece esse suporte. Então import suspense from React. E aqui eu posso colocar o meu suspense com um fallback. Enquanto esse componente não for renderizado, ele vai dar um load. Então, se eu voltar aqui para o meu exemplo, ele vai ter um load enquanto o meu componente não for renderizado. Agora eu vou fazer um ajuste bem simples aqui no nosso componente, passando uma variável aqui chamado timeout, que ela vai ser do tipo number, e ela vai receber aqui o meu timeout. E aqui dentro do meu getUser, eu vou receber também como propriedade para todo mundo que chamar o meu userList, ele pode passar uma variável como uma propriedade chamada timeout. Então esse timeout vai ser do tipo number e eu vou passar ele aqui para o meu getUser. Se ninguém passar essa propriedade, ele por default vai assumir o valor de 1000, que é 1 segundo. Então salvei, se eu não chamei aqui, ele vai continuar sendo com 1 segundo. E o interessante que a gente vai observar aqui agora, que eu posso ter mais de um bloco com comportamentos diferentes. Então eu posso colocar aqui load 1, load 2, load 3, load 4. E aqui ele vai ser user 1, user 2, user 3 e user 4. E para cada componente eu vou passar um timeout diferente. Então para a gente simular uma chamada mais lenta. Então aqui eu vou pôr o meu timeout de 2000, aqui eu vou colocar meu timeout de 3000 e aqui embaixo meu timeout de 4000. Olha o que vai acontecer. Quando eu der um refresh na minha página, ele dá o load no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto. Isso, buscando a mesma página, eu tenho um tempo de resposta diferente, então para o usuário, ele não tem que esperar todas as listas, todas essas 4 listas,
para poder ter a interface. Então, eu entrego a interface em pedaços, é o que a gente chama de streaming. Ele te devolve pedaços da aplicação, assim como ele vai terminando a solicitação lá no meu lado servidor. Então, ele terminou um pedaço, ele devolve para a minha interface no lado cliente. Terminou o segundo pedaço, entrega até terminar tudo. Então, você tem uma interface mais amigável, uma navegação mais amigável. Mais uma vez, vou dar um reload na página, a gente vai ver carregando a primeira lista de usuário, depois a segunda, depois a terceira, depois a quarta, isso sob demanda. Então, eu dou refresh, a primeira, a segunda, a terceira e agora a quarta. E isso deixa a sua aplicação muito mais performática.